Amém? Estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida do pastor Emerson, trazer uma palavra poderosa para nossas vidas. Senhor Deus, Pai que está no céu, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, preparar os nossos corações, a nossa mente, Senhor Jesus, para que nós possamos, ó Pai, ser edificados, Senhor Jesus. Abençoa a vida do pastor Emerson agora, que vai falar conosco através, trazer uma palavra dos céus para os nossos corações, Senhor Deus. Fica conosco e nos prepara em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Amém. Que alegria e que honra poder estar aqui nessa festa tão especial para a igreja, nessa noite. Minha esposa e Samuel estão ali. E é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. Peço a você, meu amado, que abra comigo a sua Bíblia. No livro de Mateus, mas antes disso eu preciso saber, apóstolo, quanto tempo que eu tenho? Porque minha esposa já me... Aleluia. Rapaz, essa brilha no coração da gente quando a gente ouve essa, né? O tempo que for necessário. Abra comigo, meu amado, a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 22 a 23. 24 não, 14, perdão. O tema dessa noite é alcançando um novo nível. Quantos de nós aqui estão satisfeitos com aquilo que já receberam em Deus? Misericórdia, não pode, amado. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor é uma fonte inesgotável. E nós precisamos aprender a desejar no nosso coração, a crescermos e a alcançarmos novos níveis na presença dEle. O salmista, no Salmo de número 62, ele diz assim: o Senhor é a minha rocha, Ele é a rocha da minha salvação. Se Ele é a rocha da nossa salvação, significa que nós estamos então alicerçados sobre algo que é inabalável. Não importa se vem uma tempestade, se vai vir o vento, se as crises ou as dificuldades, não importa. Nós temos um firme alicerce, mas a coisa mais extraordinária que eu vejo, meu amado, é que esse alicerce, ele não se contenta em nos deixar como nós estamos, ele está sempre nos elevando a novos níveis na presença dele. O grande problema, meu amado, é que muitas vezes nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Nós alcançamos um nível e nós entendemos: uau, que legal! O Senhor fala comigo, o Senhor tem ministrado, o Senhor tem expandido as nossas tendas. Mas, meu amado, nós não podemos jamais limitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós servimos a um Deus que é ilimitado. Logo, aquilo que Ele tem para liberar sobre as nossas vidas é tão grande quanto é o poder e a graça dEle. Então, nós precisamos entender essa grandeza de Deus e vivemos dessa forma. Então, o meu desejo, a minha oração, meu amado, é que você deseje alcançar novos níveis no Senhor de fé, de ousadia, de graça, de virtude, de poder, de entendimento, de conhecimento, não somente da palavra do Senhor, mas de quem Ele é. Para quê, meu amado? Para que essa igreja, estando alicerçada sobre a rocha, possa expandir à medida que o poder de Deus é derramado através da vida de cada um dos irmãos que está aqui, amém? Porque você, meu amado, é instrumento do Senhor nessa terra. É instrumento do Senhor nessa terra, meu amado. Você precisa entender isso, você precisa viver isso, meu amado. Você precisa viver isso. O poder é de Deus, a salvação é de Deus, mas Deus usa pessoas, meu amado, para alcançar pessoas. Deus usa pessoas para realizar milagres. Deus usa pessoas para alcançar cidades, estados e nações. E Deus quer usar a sua vida. Amém? Vamos ler o texto. Eu quero falar pouco sobre esse texto, ou aliás, sobre poucos versículos nesse texto, mas eu quero ler ele todo, porque
para mim, é um dos textos mais inspiradores que tem na palavra do Senhor, porque ele mexe muito com o meu coração, ele mexe muito com o chamado e o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. E eu sei que é um texto extremamente conhecido, então vamos ler? Mateus 14, 22 a 33 diz assim: logo a seguir, Jesus compeliu seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitados pela onda, ou pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, ou sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e clamaram, ou exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, ó Senhor. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Aleluia. Amados, esse relato, como eu disse antes, para mim ele é fascinante. Por quê? Nós temos 12 homens, vamos mudar um pouco essa expressão, nós temos 12 Zé Ninguém dentro desse barco. É ou não é verdade? Quem que eram esses discípulos? Quem que era Pedro? Quem que era Tomé? Quem que era Tiago? Quem que era João? 12 Zé Ninguém dentro de um barco. Por que que eles estavam dentro de um barco? Eu sempre fico me perguntando essas coisas. Por que que eles estavam ali naquele momento, passando por aquela luta, passando por aquela dificuldade, no meio daquela tempestade? Porque num belo dia, Jesus encontrou com cada um deles e fez um chamado, deu uma direção e disse assim: venham e sigam-me. E cada um deles largou tudo para seguir Jesus, para seguir um homem, para seguir um mestre, que tinha uma palavra, que tinha um chamado, mas era um homem, era um mestre, num primeiro impacto, num primeiro momento. E agora, porque eles arriscaram a seguir Jesus, eles estão no meio dessa confusão toda. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, quero começar por aqui já. Nem sempre quando nós temos uma palavra de Deus, uma direção de Deus, uma visão de Deus, significa que tudo vai dar certo, meu querido. Você entende isso? Eu não sei quem que contou essa mentira de que quando Deus fala, quando Deus chama, quando Deus manda, quando Deus direciona, vai ser tudo mil maravilhas, porque não vai ser, meu querido, tem problema. Tem dificuldade, eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus: passem para o outro lado. E no meio da madrugada, no meio do mar, eles estão agora enfrentando uma tempestade. Então, tira essa ilusão da sua cabeça, para de meninice, para de mimimi, meu amado. Se levanta, dá uma sacudida na roupa e continua caminhando na direção que Deus te deu. Porque a gente começa a lamentar, começa a murmurar: ai, será que Deus está comigo? É claro que Ele está com você, meu amado. Deus está com você não significa isenção de problema, não significa isenção de luta. Entende isso? Desperta o seu coração para isso, meu querido. Desperta o seu coração. E no meio desse contexto todo aqui, meu amado, algo que eu sempre me questiono é: por que que Pedro achou que podia andar sobre as águas com Jesus? Por que que esse cara imagina isso, meu querido? Pedro era um pescador. Pedro, mais do que ninguém, sabia que esse negócio era furada. É ou não é verdade? Quantas e quantas noites Pedro passou no mar pescando, nadando,
tirando rede, desamarrando linha. Ele sabia que andar sobre as águas não era um negócio normal, não era uma coisa fácil, não era uma coisa simples. Então, meu querido, peraí, isso não faz muito sentido. Mas nesse momento, Pedro acha que isso é possível. Não só acha que isso é possível, como Pedro experimenta isso e vive isso. E para mim, particularmente, é muito interessante como que a Bíblia relata a vida de Pedro. Eu quero falar um pouquinho sobre esse cara, sobre Pedro. Sobre o encontro de Jesus com Pedro e como que Pedro tem essa ousadia de andar sobre as águas. Porque quando nós lemos a Bíblia, meu querido, a Bíblia ela relata todos os altos e baixos da vida de Pedro. Pedro era um cara extremamente empolgado, vou morrer com Jesus, tu és o Cristo. Mas de vez em quando ele dava umas bolas fora, o próprio Jesus virava para ele e falava assim, para trás de mim, Satanás. Não é verdade? Pedro era cheio de altos e baixos, ele tinha momentos memoráveis na presença do Senhor, ele experimentava coisas extraordinárias, mas dava cada vacilo que era impressionante. Mas mesmo nos seus momentos mais críticos, meu amado, Pedro conseguia dar a volta por cima. E ele nos ensina isso. Ele nos ensina como aprendermos, ser moldados, termos o nosso caráter edificados, como nós deixarmos de ser um torrãozinho de terra e passarmos a ser parte da rocha, que é Cristo, que é inabalável. Uma das principais características de Pedro é que Pedro era apaixonado por Jesus, um homem de coração voltado para o Senhor, disposto. Com Pedro era 8 ou era 80, não tinha meio termo com Pedro, ou vamos todo mundo, ou não vai ninguém, e aquela coisa toda. Quando nós olhamos a história de Pedro, gente, vocês me perdoam, mas a gente tenta ser chique aqui, mas não dá. Esse negócio... Olha só que liberdade no espírito, meu Deus do céu. Amados, quando nós olhamos para Pedro, Pedro é o primeiro pregador da igreja primitiva. Sim ou não? Pedro é o primeiro que se levanta e ele faz um discurso extraordinário. E no seu primeiro discurso, 3.000 almas se rendem ao Senhor, meu amado. E o que Pedro está pegando? Pedro está dizendo, vem para Jesus que todos os seus problemas acabaram. Parece que está, sabe, quem lembra, é mais da nossa época, dos mais antigos, as organizações Tabajara? Seus problemas acabaram, né? Tem gente que quer um evangelho Tabajara, meu querido. Vem para Jesus que seus problemas acabaram. Não, a pregação de Pedro, ela começa num tom mais ou menos assim. Foram vocês que mataram Jesus, o autor da vida. Caramba, essa foi a pregação de Pedro. Sabe o que isso me ensina, meu querido? O que isso molda no meu coração? O mundo precisa de homens que falem toda a verdade, independente de qual seja essa verdade. Mas para eles falarem toda a verdade, eles precisam viver essa verdade, meu amado. Não basta conhecer. Você precisa viver, e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você vai passar a ser um homem e uma mulher que tem intimidade com o Senhor. E a intimidade vai te levar a um novo nível de autoridade em Deus. Amém? Esse era Pedro, meu amado, esse era Pedro. O cara era cheio dessa verdade. Mas por quê? Porque ele não só conheceu a verdade, ele foi liberto pela verdade, e ele passou a viver por essa verdade. Mas para nós entendermos, então, todo esse contexto, nós precisamos entender, meu amado, o pano de fundo, que coloca Pedro nesse lugar, e não só Pedro, mas coloca todos esses homens, 12 homens, dentro num barco, madrugada adentro, no meio de uma tempestade, remando, se esforçando, porque o Mateus aqui, meu amado, em momento nenhum relata que eles desejaram voltar para o outro lado, voltar para o lado da onde eles saíram, ou que eles desistiram de obedecer a Jesus. Jesus deu uma ordem, entre no barco e partam para o outro lado, e eles estão lutando contra a tempestade. É um mérito deles. Eles estão
remando aquele barquinho contra as ondas, e o texto é muito claro dizendo, o vento era contrário. O vento era contrário. Mas o que fazia esses caras ter essa persistência, essa perseverança? O que fez Pedro acreditar que ele podia andar sobre as águas? Então vamos entender o pano de fundo, meus amados. Primeira coisa, nós precisamos entender que nós estamos falando de homens que estão vivendo no primeiro século da era cristã, numa cultura judaica. Eles são judeus, né? E eles têm como base a Torá. A lei de Deus é a base da vida deles, é a rocha da vida deles. É aquilo que sustenta eles. Toda a área, meu amado, todas as áreas da vida desses homens era direcionada pela lei de Deus. E essa lei foi dada a quem? Moisés. Moisés recebe essa lei. Nós temos um entendimento, algumas pessoas pensam que Moisés recebeu apenas os 10 mandamentos, mas não. O mitzvot, que é a lei judaica, ela vai se destrinchar em 613 leis. E esse povo tinha que conhecer essas leis. É muito interessante. Nesse período aqui, meu amado, né, do chamado de Jesus, todo o sistema de educação desse povo estava, então, baseado na Torá e nos profetas. São 5 livros, mais 34 livros entre provérbios, salmos e profetas maiores e profetas menores. Então, nesse contexto, nós temos Jesus aparecendo como um mestre judeu. Ele era um rabino, ele era um mestre. E todo mestre tem o que ao seu redor, meu querido? Essa aqui é minha? Todo mestre tem o que ao seu redor, meus amados? Discípulos. Todo mestre tem seguidores ao seu redor. Então Jesus agora começa a chamar os seus primeiros seguidores. Mas, meu amado, não tinha só Jesus de mestre naquela época. Existiam outros mestres, além de Jesus, que também faziam discípulos. Né? Nós tínhamos os discípulos dos fariseus, nós tínhamos os discípulos dos saduceus, nós tínhamos inúmeros outros discípulos. E qual que era o principal objetivo dos discípulos? Seguir o mestre. Andar com o seu mestre. E anota aí, não era só andar com o seu mestre, era andar como o seu mestre. Era ser parecido com o seu mestre. Mas o que fazia um discípulo? Como que alguém se tornava um discípulo? Não era simplesmente, meu amado, chegar e dizer assim, apóstolo Luiz, vem e me segue. Não, vai que ele é um Zé Ruela. Vai que não tem aptidão para o negócio, mas é verdade. Não era só chegar e dizer assim, pastor Ebson, vem ser meu discípulo. Não, e se o pastor Ebson é um Zé Ruela? Né? Se o mestre fala assim, não, esse cara não serve para mim. Então, meus amados, eles tinham um processo que eles precisavam passar por esse processo. E o processo era dividido em 3 níveis de chamado. 3 níveis de chamado. Quem está comigo aqui? Vocês estão entendendo, amados? Porque às vezes eu falo muito rápido, está todo mundo comigo aqui ainda. Eu estou tentando acelerar aqui por causa do horário, mas está tudo certo, né? Então vamos lá, meu amado. Para se tornar discípulo, precisava passar por esse processo. E esse processo começava com os estudos. Com os estudos. Ou seja, a criança judia, o menino judeu, ele, na maioria das vezes, iniciava os seus estudos com a idade entre 5 e 6 anos. E esse primeiro processo tinha o nome de Beit Sefer, que significa a casa do livro. Ele, então, ia para a escola e ele aprendia toda a Torá. Quem já sabia disso? Ele aprendia toda a Torá. Ele tinha que decorar toda a lei. E então essas crianças, elas iam para a sinagoga e aprendiam com os rabinos lá da sinagoga, que eram os professores locais. E no final do período, mais ou menos ali entre 4 e 5 anos depois, ou seja, com 10 anos de idade aproximadamente, eles tinham toda a Torá decorada, todo o ensino, toda a instrução de Deus. Torá significa o caminho, ou ensino, ou instrução. Após eles receberem
todo esse ensino, os mestres chegavam para eles e faziam perguntas acerca da lei, acerca da Torá e coisas nesse sentido assim. E aqueles meninos que eram bons, que eram legais, que tinham decorado, que tinham aprendido, eram mandados de volta para casa e diziam assim, eles ouviam a seguinte frase: você é bom, você é legal, você aprendeu, mas você não é tão bom assim. Volte para casa e comece a aprender o negócio da sua família. Mas os melhores dos melhores eram incentivados a seguir em frente, a estudar ainda mais, pois havia a possibilidade desses jovens um dia se tornarem um mestre também. Olha que coisa interessante. Os melhores dos melhores, meus amados, eles eram chamados porque havia neles o potencial de um dia serem, então, alguém que passasse a ensinar, um mestre. Então, eles passavam para o terceiro nível, que era o Beit Midrash. Significa o quê? Casa da interpretação. Eles eram jovens, adolescentes agora, que tinham a possibilidade de aprender a se tornarem rabinos e mestres. Então, o que eles tinham que fazer? Eles procuravam um rabino e diziam para aquele rabino assim: olha, eu quero seguir você. Eu quero ser como você. Eu quero que você me aceite como seu discípulo. Então o rabino fazia inúmeras perguntas para esse jovem acerca da Torá, acerca da lei, acerca dos profetas, das tradições orais e tudo mais. Um monte de perguntas, uma sabatina, colocava eles lá e perguntava o dia inteiro perguntando aquilo mais, porque o rabino queria saber se aquele jovem tinha condições de transmitir a lei de Deus, a palavra de Deus com sabedoria. Se aquele menino teria condições de transmitir o ensinamento ou a gema dele para as futuras gerações. Se o jovem não fosse bom o bastante, ele era rejeitado pelo rabino, que mandava ele embora para sua casa, a fim de não agora aprender, mas a fim de cuidar os negócios da sua família. Porém, se o jovem, meu amado, fosse aceito pelo rabino, então o rabino dizia assim: ó, você é capaz, siga-me. Era essa a palavra que o jovem ouvia: você é capaz, siga-me. E esse jovem deixava tudo para seguir aquele mestre, e não somente seguir, mas para ser como aquele mestre, para fazer o que aquele mestre fazia. Somente de passar depois de todo esse processo é que alguém se torna um discípulo. Então, meu querido, esses discípulos deixavam a sua família, os seus vilarejos, as suas casas, os seus amigos, para seguir aquele mestre de cidade em cidade. Aonde aquele mestre ia para ensinar, esses jovens iam também, para aprender a gema do seu mestre, para entender o que o seu mestre estava ensinando e vivendo. Havia, meus amados, olha que coisa interessante, eu fiz uma pesquisa porque eu gostei demais. Havia entre as pessoas daquela época uma bênção que era liberada sobre os discípulos, e a bênção dizia assim, ó, que você fique coberto com a poeira do seu mestre. Por quê? Porque o mestre ia caminhando, o mestre ia andando, e conforme ele caminhava, a poeira subia, e os discípulos eram tomados pelaquela poeira nos seus pés. Então o povo dizia que você fique coberto com a poeira, ou seja, com o conhecimento do seu mestre, com a sabedoria do seu mestre, que os seus passos sejam os passos guiados pela sabedoria do seu mestre. Ô, meu querido, eu não sei se você entendeu como que tudo isso aqui agora faz sentido, porque olha só, como que Jesus encontrou Pedro? O que Pedro estava fazendo mesmo, amado? Você lembra? Prega comigo aqui, meu amado. O que Pedro estava fazendo? E por que Pedro estava pescando? Que ninguém quis ele, meu querido. Ele foi rejeitado pelos outros mestres. Pedro não era bom o suficiente. Automaticamente, quem não era bom o suficiente também? Pedro, Tiago, João, Tomé, Mateus,
Bartolomeu, nenhum desses homens tinha sido aceito por mestre nenhum, porque eles não eram bons o suficiente, eles foram reprovados. Mateus 4, 18 a 22 vai nos dizer exatamente isso. Jesus está andando à beira do mar da Galileia e encontra aqueles homens pescando, trabalhando. Pedro era dono dos negócios da sua família. Tiago, João, eram o quê? Sócios de Pedro junto com o seu pai, porque eles não eram bons o suficiente. Meu amado, deixa eu te falar um negócio. Eles foram rejeitados, eles não eram os melhores dos melhores, eles não passaram do teste, eles não eram bons para serem discípulos de ninguém. E de repente Jesus olha para aqueles homens e chama eles. E o que Jesus está dizendo para Pedro? O que Jesus está dizendo para Tiago, para João, para cada um daqueles 12 homens que estão naquele barco? Eu acredito em você. Uau! Você está entendendo isso, meu amado? Os homens não acreditaram neles, mas Jesus acreditou neles. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Talvez você esteja ainda procurando a aprovação de homens. Para com isso. Jesus acredita em você. Ele te chamou, meu amado. Sabe por que ele te chamou? Porque ele acha que você, ou melhor dizendo, ele acredita que você é capaz de fazer as mesmas coisas que ele fazia. Aleluia. Ele acredita que você pode orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas, que os mortos podem ressuscitar, que as pessoas podem chegar ao reino dos céus através da palavra que sai da sua boca, que pessoas podem ser curadas, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir através da sua vida, porque ele chamou você para ser seu discípulo. Aleluia, nossa, só um amém, misericórdia, o que eu vou dizer? Oh, meu Deus. João, meu amado, 14, 12 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que eu, porque eu vou para o Pai, mas vocês vão. Oh, meu querido. Vamos voltar para aqueles discípulos agora em alto mar. O que Pedro estava pensando, o que Pedro estava vivendo naquele momento, meu amado? Eles recebem uma direção de Deus, passem para o outro lado, meu querido. Só que agora eles começam a enfrentar problemas. É aquilo que eu falei antes, meu querido. Quando Deus fala, não significa que tudo vai dar certo. Não, meu querido. Às vezes Deus fala e dá tudo errado mesmo. Às vezes Deus fala e dá um monte de problema, meu querido. A grande questão é, será que nós temos perseverança para continuarmos firmes na direção que Deus nos deu? Será que o nosso coração continua disposto a seguir Jesus, mesmo quando tudo começa a dar errado? Mesmo quando as coisas começam a parecer que não vão render, meu querido? Esses discípulos receberam uma palavra, eles estavam enfrentando agora uma tempestade. A quarta vigília da noite, meu amado, significa que era mais ou menos entre 3 e 5 horas da manhã. Pensa na escuridão que estava aquele lugar, meu querido. Raio para tudo que é lado. O mar violento. Eles não estavam vendo nada de forma clara. Estava tudo embaçado, meu querido. Só que deixa eu te contar um negócio. Até aí estava tudo bem, porque a maioria daqueles homens era o quê? Pescadores. Eles estavam acostumados com a tempestade. Eles estavam acostumados com o vento contrário. Quando que a coisa começa a ficar feia na vida daqueles homens? Quando eles enxergam um vulto, meu amado, vindo na direção deles. E eles pensam que é o quê? Um fantasma, meu querido, um fantasma. Deixa eu te falar uma coisa da tradição judaica, daquilo que eles pensam, daquilo que eles aprenderam, meu querido. O judeu entendia que quando era a hora deles morrer, o que vinha buscar eles? Quem que vinha buscar eles? O anjo da morte, meu querido. É ou não é verdade? Dá uma lida lá em Êxodo, quando a 10ª praga vem sobre o Egito. Que 10ª praga que é? O anjo da morte passa lá de porta em porta. A porta que tinha o sangue, ele passava por cima. A outra porta eles entravam, o anjo entrava e fazia o quê? Abschneida, como diz os alemão lá de Jaraguá. Cortava fora.
era a morte. Então o que está acontecendo aqui, meu amado? Agora eles estão vendo um fantasma, um anjo que está vindo para tirar a vida deles. Agora que o problema deles começa a ficar complicado mesmo, meu amado, porque de repente eles escutam esse anjo falar. Além de ser um fantasma, está falando com eles, meu amado. Pensa no problema. Pensa no medo, meu amado. Os discípulos ficam apavorados, meu querido. Desesperados, eles entram em pânico. A Bíblia não diz que eles estavam em pânico por conta da tempestade. A Bíblia diz que eles entraram em pânico depois que eles viram esse fantasma, ouviram a voz desse fantasma, e pior de tudo, o fantasma está vindo na direção deles, meu querido. Ô, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, tem gente aqui igual os discípulos. Sabe por quê, meu querido? Porque às vezes a resposta do nosso problema está vindo na nossa direção e a gente entra em desespero, sabe por quê? Porque não tem intimidade com a resposta. Você entendeu? Espero que sim, meu querido. Às vezes a resposta está vindo na nossa direção, a salvação está vindo na nossa direção, a provisão está vindo na nossa direção, o poder está vindo na nossa direção, e a gente entra em desespero porque não tem intimidade com o próprio Senhor, com a própria resposta, com o próprio liberar de Deus, meu querido. Não aceite isso para a sua vida, meu querido. Não aceite isso para a sua vida. E aqui entra Pedro, meu querido. Ô, meu querido. Enquanto 11 discípulos estão desesperados, Pedro viu o que ninguém viu. Pedro viu o que ninguém viu. Pedro viu além do medo. Pedro viu além da dificuldade, meu querido. Pedro viu um caminho aonde não existia nada. Vou te fazer uma pergunta, meu querido. Para onde você tem olhado? Você tem visto o agir de Deus na sua vida? Ou você é do time que reclama de tudo? Você tem visto o liberar de Deus sobre a sua vida? Ou você é do time que murmura por tudo? Porque tem gente, meu amado, que murmura por tudo, que reclama de tudo, nada está bom, nada agrada. Ah, se eu soubesse disso, não tinha virado crente, não tinha entrado nessa igreja, não tinha entrado nesse ministério. Ah, depois que eu comecei a seguir, só dá problema na minha vida. É, meu querido, ninguém disse que ia ser fácil. Isso é ilusão. Nós não somos chamados para viver uma vida fácil, nós somos chamados para viver uma vida de milagre, amém? Pegou isso aí na sua vida, meu querido? Nós não somos chamados para viver uma vida medíocre, nós somos chamados para viver uma vida extraordinária. E só vive o extraordinário aquele que está disposto a romper o medo, aquele que está disposto a ver um caminho aonde não há caminho, meu querido. Pedro foi o único dos 12 discípulos que viu aquilo que ninguém conseguia ver. Quando Jesus falou com os discípulos, todos ficaram apavorados, porque Jesus não disse o nome dele. Jesus disse o quê? Sou eu. Eu quem? Porque tem um ditado na minha terra, meu amado pastor, o apóstolo Luiz vai saber, que à noite todo gato é pardo, meu querido. Todo gato é pardo. Ou seja, meu querido, no meio do problema, está tudo igual. Está tudo igual, meu querido. Pedro foi o único, e aqui eu quero começar a ministrar a sua vida de uma forma diferente, que discerniu a voz de Jesus no meio da tempestade. Pedro foi o único. Para os outros, era um fantasma que estava falando, misericórdia. Mas Pedro discerniu a voz de Jesus. Quais são as vozes que você tem discernido no meio das suas lutas? Quais são as vozes que você tem ouvido no meio das suas adversidades, meu querido? Porque às vezes nós ouvimos a voz da emoção, a voz do capeta, nós ouvimos a voz do fulano, do ciclano, do beltrano, nós ouvimos a voz da alma. Mas deixa eu te falar, no meio de todas essas vozes, Jesus também está falando com você. E a tempestade, meu amado, só passa
na autoridade da voz de Jesus sobre a sua vida. Amém? Aleluia. No meio dessa tempestade, 11 homens estão paralisados, mas um deles está vendo a oportunidade de viver algo extraordinário, porque de repente Pedro se levanta e diz o quê? Senhor, se és tu, me manda andar sobre as águas e ir ter contigo. Se é o Senhor, o meu mestre, aquele que me chamou, aquele que é o meu Senhor, me manda ir ter contigo. Se é outro, eu não quero. Mas se é o Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Oh, meu querido, Pedro começa a determinar com a boca dele o próximo passo que ele iria andar, o próximo nível que ele iria alcançar. Você tem profetizado e falado com a sua boca no meio da tempestade, meu amado. Quais são as palavras que você tem liberado? Porque as palavras que saem da sua boca, ou elas vão te levar para um outro nível, ou elas vão te puxar para baixo, meu querido. Aprenda isso. Aprenda isso, meu querido. Você vai caminhar de acordo com o liberar das suas palavras. E isso, meu, ai pastor, você está falando de pensamento positivo. Não, meu querido, estou falando de Bíblia. Porque não foi, meu amado, que chamou Jesus, que Jesus que chamou Pedro para andar sobre as águas. Foi Pedro que disse, se é o Senhor, eu quero ir aí. Libera uma palavra. Pedro sabia que uma única palavra de Jesus faria ele alcançar um novo nível. Um novo nível. Jesus não deu uma palavra para Pedro. Ô, meu querido, tem gente que vive de palavra em palavra. Ai, me dá uma palavra. Ai, pastor Márcio, me dá uma palavra. Eu preciso de uma palavra. E não sei o quê, e não sei o quê. Não, meu amado. Você tem um chamado, você tem uma direção. Libere a palavra de Deus sobre a sua vida com autoridade. Libere a palavra de Deus. Jesus não orou por Pedro. Ai, Pedro, deixa eu orar por você. Não. Jesus libera uma única palavra. Vem. E sobre qual palavra que Jesus liberou? Sobre a palavra anterior de Pedro. O vem de Jesus era baseado na palavra que Pedro havia liberado sobre ele mesmo. Se és tu, eu também posso ir. Ô, meu amado, se Deus te deu um ministério, Ele vai te levantar nesse ministério. Comece a andar, mesmo que o chão esteja invisível. Comece a andar. Deus vai sustentar, meu querido. Ô, meu querido, eu não sei você, mas eu fico imaginando Jesus ouvindo Pedro. Eu fico imaginando a alegria do coração de Jesus. É meu discípulo, eu não errei, é Pedrão, é Pedro, é a rocha, é sobre o qual eu vou edificar a minha igreja. É, meu querido, porque a gente às vezes costuma colocar teologia demais. Nós sabemos que a rocha é Jesus, sim. A rocha é Jesus, certamente. Mas quem aqui está disposto a ser pedra de fundamento para a igreja de Jesus nesse mundo? É isso que faz a diferença, meu querido. É saber que Ele é, mas que Ele nos escolheu para sermos junto com Ele. Ele nos escolheu. Ele te escolheu, meu querido. Se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. O que Pedro tinha em mente nesse momento, meu querido? Simples. Eu posso ser como Jesus. Eu posso fazer o que o meu mestre está fazendo. Foi para isso que ele me chamou, meu querido. É por isso que Pedro sabia que podia andar sobre as águas. Porque Pedro acreditava no chamado de Jesus. Acreditava na palavra de Jesus, no poder de Jesus, na unção de Jesus sobre a vida dele, no liberar de Jesus sobre a vida dele. Você acredita naquilo que Jesus tem liberado sobre a sua vida? Você consegue acreditar no poder do chamado de Jesus sobre a sua vida? No poder do ministério, da unção que está sobre a sua vida?
Porque se você acredita, meu amado, é hora de você se levantar, se posicionar e começar a caminhar em autoridade dentro daquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Porque muitas vezes nós olhamos Deus fazer na vida de fulano, na vida de ciclano, na igreja A, na igreja B. Ah, mas por que Jesus não faz na nossa? Será que nós estamos nos levantando dentro da autoridade a qual Deus nos deu? Porque se nós acreditamos que podemos fazer de acordo com o chamado de Jesus, então está na hora de deixarmos o comodismo, está na hora de nós deixarmos de lado a meninice, o mimimi e nos posicionarmos em autoridade dentro do chamado de Deus. Se levante, meu querido, se levante. Não tenha medo, não é a tempestade que vai te impedir de seguir os passos de Jesus, de andar no mesmo nível de Jesus de unção. Ai, pastor, que heresia, está dizendo que nós vamos ser como Jesus. Meu amado, nós lemos aqui em João, nós vamos fazer o que Jesus fazia e obras maiores. E eu não estou falando aqui de salvação, a obra de salvação é exclusiva dele, meu querido. Mas nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para vivermos uma vida de poder, de virtude, de autoridade. Os mortos ressuscitam, os cegos enxergam, os surdos ouvem no nome de Jesus. E nós somos instrumentos de Jesus nessa geração para expandirmos o sobrenatural de Deus sobre a terra. Aleluia! Aleluia! Se levante, se posicione. Só que eu acho interessante, meu amado, que de repente Pedro começa a afundar. E por que Pedro começa a afundar? Pedro começa a afundar, meu amado, Jesus estende a mão, puxa Pedro para cima e dá uma exortação em Pedro. Qual que foi a exortação? Homem, em quem que Pedro perdeu a fé? Porque eu cresci a minha vida inteira ouvindo que Pedro não tinha fé no poder de Jesus. Isso não é verdade. Porque, meu amado, o cara tem que ser muito, mas muito incrédulo mesmo. Esse, para nós? Jesus estava afundando? Jesus estava titubeando? Jesus estava apavorado? Ai, meu Deus, eu estou andando. Sim ou não? Pedro não está vendo Jesus afundar, meu amado. Não tem por que Pedro duvidar. Ninguém aqui em sã consciência duvidaria do poder de Jesus, da majestade de Jesus, da grandeza de Jesus, porque Jesus não está afundando. Pedro começa a afundar, meu amado. Pedro começa a afundar, Jesus não começa a afundar. Então de quem que Pedro está duvidando? De si mesmo. De si mesmo. Eu fico tentando imaginar a cabeça de Pedro. Fui rejeitado, fui abandonado, fui deixado, os outros mestres não me quiseram. Será que eu posso verdadeiramente fazer isso? E Pedro começa a afundar, meu amado. Oh, meu querido, Jesus nunca chamaria você se ele não acreditasse que você pode, que você é capaz. Sabe por quê, meu amado? Porque a nossa fé, ela não pode estar ancorada naquilo que nós achamos a nosso respeito. A nossa fé precisa estar ancorada na rocha que é Jesus e naquilo que Jesus diz a nosso respeito, meu amado. O mundo pode dizer que nós não somos nada, que nós vamos dar errado, nós podemos ser rejeitados. Tem gente aqui que o pai não quis, que a mãe não quis e não sei o que, isso e aquilo. Para de viver, meu amado, amarrado nessa meninice. Jesus te recebeu, Jesus te aceitou, Jesus liberou vida, Jesus liberou virtude sobre você. Ele diz que você é capaz e Ele acredita em você. Aleluia. Tem gente aqui que está afundando, meu amado, estenda as suas mãos. Jesus está dizendo, olha, pega na minha mão. Vamos sair dessa tempestade, vamos sair dessas ondas aqui e vamos andar juntos. Vamos andar juntos. Crer em Jesus, meu amado, é fundamental, não tenho dúvida disso. Porque quem crê será salvo. Oh, meu querido. Mas deixa eu te contar um segredo aqui, meu querido. Nós precisamos acreditar em nós também. Isso também é maravilhoso. Acreditarmos que nós somos escolhidos, não porque nós somos os melhores. Não, meu querido.
texto aqui é muito claro, o contexto aqui é muito claro, nenhum daqueles caras ali era bonzão, não, eles não eram os melhores, mas Jesus não está preocupado com a sua performance, Jesus está preocupado se o seu coração é dele, e se o seu coração é dele, não há nada que seja impossível para aqueles os quais o coração está rendido aos pés do Senhor. Renda o seu coração aos pés do Senhor, meu amado. Aleluia, aleluia. Aleluia. Jesus acredita em você. Jesus acreditou naqueles discípulos. Jesus acreditou naqueles homens. Eles foram rejeitados por homens, mas não por Jesus. E deixa eu te contar um negócio. Eles conseguiram. Sabe por quê? Que eu sei que eles conseguiram? Porque o Evangelho chegou até nós. O poder de Deus chegou até nós. Porque, oh meu amado, você acha que Jesus se enganou quando te escolheu? Claro que não. Claro que não. Você é escolhido por Deus. Deixa Deus te usar com autoridade, com graça. Se consagre para isso. Se separe para isso, meu amado. Oh, meu querido. Eu posso ver Deus chamando aqui nessa noite pessoas com um chamado de nazireus, de separados, de santos para Deus, homens e mulheres fazendo votos de santidade na presença de Deus. Cadê os nazireus de Deus aqui desse lugar? Cadê os santos? Cadê os separados? Aqueles que dizem assim, eu acredito na virtude, no poder, na glória do Senhor, meu amado. Olha só, João 15, Jesus diz assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos. Oh, meu querido, deixa eu te falar um negócio, saber que nós somos pecadores e que nós não merecemos, esse negócio é básico, meu querido, nós somos pecadores, nós não somos merecedores, mas está chato esse negócio, meu querido. Sabe por quê, meu querido? Porque agora está uma onda, que ninguém presta, todo mundo, ninguém vale nada, é verdade, nós não valemos nada mesmo não. Entendeu? Mas não desmereça o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o preço pela minha vida e pela sua vida foi pago na cruz do Calvário, meu querido. Então nós somos lavados, remidos, enxaguados no sangue do Cordeiro. E esse sangue nos torna filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos autoridade no nome de Jesus para romper no meio das tempestades e anunciar que Ele é Senhor, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele liberta, que Ele faz maravilhas. Você é pecador, meu amado, mas você foi comprado para não ser mais, não. Para com esse negócio. Ai, pastor, eu sou pecador. Eu não sou nada se não fosse a graça de Deus. Tudo é verdade, meu querido. Mas para de supervalorizar esse negócio, chega. Aprenda a sua identidade, você é filho. É filho, e o filho quando volta para casa tem anel, tem sandália, tem vestes novas, tem festa, tem celebração, aleluia! Tem identidade, Então, meu querido, aprenda alguns princípios comigo. O primeiro deles, creia em Jesus o tempo todo. Creia em Jesus com tudo o que você tem. Creia em Jesus com tudo que você tem. Eles entraram no barco, deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. Mateus 4:20. Eu preciso perguntar mesmo, apóstolo, até que horas que eu tenho? Até que horas que o culto costuma ir? Até as 9? Aí lascou para mim. É até as 9? Lascou para mim. 5 minutos? 5 minutos eu termino. Eu juro que eu achei que era até 9:30. Se apertasse um pouquinho mais, saía até as 10, mas tudo bem. Segundo lugar, meu querido, saia da sua zona de conforto. Não tem como nós fazermos coisas extraordinárias na nossa zona de conforto. A zona de conforto é um lugar muito legal, meu querido, mas ela não foi feita para os filhos de Deus. Os filhos de Deus são chamados para viver o extraordinário. É para multiplicar o pão, é para ressuscitar os mortos, é para expandir o reino. Aleluia! Terceiro lugar, nunca tire o foco de Jesus, meu querido.
Aprenda a permanecer sempre com os seus olhos em Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não estava afundando, meu querido, mas quando ele observou os ventos, ele começou a duvidar de si mesmo. Então entenda uma coisa, meu amado, Satanás sempre vai trazer ao seu redor tempestade. Sabe, meu querido, tem dias que a tempestade não vem com vento, ela vem com a língua dos irmãos. Você está entendendo, meu querido? É uma desgraça esse negócio, meu querido. Aprenda a não focar nessa desgraça e coloque os seus olhos em Jesus. Fica com os seus olhos fixos em Jesus. Não tire o foco de Jesus, meu querido. E em último lugar, e eu encerro, entenda que a glória e a adoração sempre serão para Jesus. Jesus pega Pedro, levanta Pedro, anda com Pedro, vai para Pedro, para dentro do barco, a tempestade cessa, tudo se acalma, e a Bíblia diz que aqueles homens se prostraram e adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente é filho de Deus. Tudo que Deus vai fazer através da sua vida é para que o nome dele seja glorificado. Guarda isso. Não é para você, meu querido. Ninguém precisa te conhecer aqui na terra. Você precisa ser conhecido nos céus. Amém? E para encerrar, um verdadeiro discípulo faz novos discípulos, não para si, mas para o seu mestre. Jesus quer te usar. Ele é a rocha. Ele é a rocha inabalável. E por que ele é inabalável? Para que você não se abale com as circunstâncias e siga o seu chamado e o seu propósito na autoridade dele. Amém? Feche seus olhos, meu querido. Coloque-se em pé no seu lugar. Eu não sei como que você está, como que você entrou aqui nessa noite. Mas talvez você já não acredite mais em você mesmo. Talvez você já desistiu do seu chamado, do propósito de Deus para a sua vida. Quero dizer para você, meu amado, que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. E a mão de Jesus está estendida sobre a sua vida. Ele não desistiu de você. E eu não quero orar nessa noite. Não, eu não vou orar. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. E diga para ela, seja um instrumento de Jesus, de Deus, na vida dessa pessoa que está do seu lado. Dê um abraço e diga para ela: Jesus não desistiu de você. Acredite. Mas fala com fé, meu amado. Fala de verdade. Aleluia. Aleluia.